Olá, alunos e alunos. Bem-vindos a mais uma aula de História aqui no 9º ano. Na aula de hoje, nós vamos estudar, entender um pouco como o discurso autoritário foi usado várias vezes como uma ideia democrática, se passando. Primeiro de tudo, vamos entender o que é autoritarismo. Autoritarismo, atitude autoritária ou despótica, desrespeito ou desprezo pelas vontades ou opinião dos outros. Política, tipo de regime político, em que o poder é exercido sem limitações por uma pequena elite que se impõe a sua autoridade considerando direitos e liberdades individuais. Despotismo. O que é autoritarismo? Imposição de força e poder, disposição em tratar com arrogância e desprezo os inferiores hierárquicos e, em geral, todos aqueles que não têm poder e autoridade. Quando a gente fala de autoritarismo, na política, a gente fala de um regime que tende a usar a força, a impor determinada vontade, a impor determinadas políticas, desconsiderando os direitos, desconsiderando autonomias, desconsiderando qualquer tipo de abertura. Regimes de governo. Quando falamos em regimes de governo, referimos-nos ao modo como um governante ou um governo em geral estabelece suas formas de poder. Existem 3 tipos de regimes que ditam de maneira geral o maior ou o menor autoritarismo de um governo. E a legitimidade deles são eles: regime democrático, regime autoritário e regime totalitário. Percebam aí na chart, que a gente tem o Hitlerzinho aí, Repitam comigo: vivemos numa democracia, Ele quer passar a ideia de que estamos numa democracia, mesmo sabendo que Hitler era adepto a um regime completamente autoritário. O autoritarismo é muitas vezes confundido com o totalitarismo. No entanto, há diferenças importantes. Uma delas é a questão ideológica. Enquanto o totalitarismo, a gente tem uma ideologia definida como fascismo, nazismo ou comunismo, no autoritarismo há mais espaço para várias correntes conviverem. Por consequência, não existe um partido único, algo crucial nos governos totalitários. No autoritarismo, o líder não se apoia no partido e, por isso, ele mesmo passa a ser a encarnação da ideologia. No entanto, isso não quer dizer que não haja perseguição ideológica. Os partidos progressistas, por exemplo, eram considerados ilegais em governos autoritários. Afinal, o autoritarismo é antidemocrático e usa a censura e a propaganda para manter uma sociedade coesa. No Brasil, a gente tem um período onde houve um governo autoritário disfarçado de um discurso democrático. Esse período é conhecido como Era Vargas, que vai de 1930 a 1945. Os 15 anos consecutivos da presidência de Getúlio Vargas constituem o período intitulado Era Vargas e não correspondem à totalidade do período de governo varguista, Poucos anos depois, em 1951, Getúlio retornou à presidência por mais 3 anos, até que em 1954 saiu da vida para entrar na história. Getúlio Vargas se suicidou. Em toda a história política brasileira, Getúlio Vargas talvez seja o personagem mais emblemático. Nos quase 20 anos em que governou o país, a ambiguidade da política de Vargas o tomou uma imagem cultuada tanto pela direita quanto pela esquerda. Por um lado, Getúlio Vargas foi o responsável por importantes direitos sociais, como o voto feminino e os direitos trabalhistas. Por outro lado, governou o país de uma forma autoritária durante o período ditatorial conhecido como Estado Novo. Então, a gente tem aí o Getúlio Vargas como um personagem que ele encarna esse discurso autoritário aí disfarçado de ideias democráticas. O Getúlio Vargas chegou a ser chamado de pai do povo.
Ele era extremamente popular e extremamente amado, né, pelo povo. Ele instala aí a CLT, né, que a gente tem até hoje como grandes conquistas trabalhistas. No entanto, o Getúlio, da forma como ele se mantém no poder, né, da forma como ele assume, já é uma forma meio autoritária, né? A gente tinha um outro candidato eleito, ele vai, se organiza ali com o movimento dos tenentes e assume, né, de uma forma que não é democrática. Vamos observar aí na Constituição de 1934 as principais inovações, né, trazidas pelo governo Getúlio Vargas. A gente tem aí o voto secreto, o voto feminino, que até então era proibido, a legislação trabalhista, né, a previdência social, a jornada de trabalho de 8 horas diárias, salário mínimo, férias remuneradas, né, muitos outros direitos. A autonomia dos sindicatos, né, na prática, porém, havia o corporativismo, né, e a cooptação dos sindicatos das suas lideranças, mas ainda eram autônomos. Medidas nacionalistas defendendo as riquezas naturais do país, criação da justiça eleitoral e a obrigação de as empresas manterem, no mínimo, 2/3 dos empregados brasileiros. Então, a gente tem aí, no governo Vargas, sob a justificativa de uma ameaça comunista, a eleição presidencial de 1937 é cancelada. Um suposto plano comunista para a derrubada do governo, intitulado Plano Cohen, é divulgado. Hoje sabe-se, né, que o plano foi inventado pelo próprio governo para justificar medidas, né, de exceção. Em resposta a essa suposta tentativa de golpe, o Vargas dissolve o legislativo e anula a Constituição de 1934. Inicia-se aí, então, a terceira fase da era Vargas, que é o Estado Novo, o período ditatorial do Getúlio Vargas. Então, a gente começa a perceber, aí na era Vargas, né, se desenhando, né, uma nuance mais autoritária, né, mais ditatorial do governo de Vargas, apesar dos grandes avanços sociais, né, e das grandes conquistas trabalhistas. Principais características do Estado Novo. O Estado Novo caracterizou-se pela censura aos meios de comunicação, rádios, revistas e jornais, e as manifestações artísticas, como, por exemplo, teatro, cinema e música. A criação do DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, para promover e divulgar as realizações do governo e censurar os movimentos artísticos e culturais de oposição. Perseguição e, em alguns casos, prisão de opositores e inimigos políticos. Repressão a manifestações políticas e sociais, né? Protestos, greves, passeatas, todos eles passaram a ser reprimidos. Outra característica do Estado Novo foi o controle dos sindicatos, né? A criação da CLT, a consolidação das leis do trabalho, né, em 1943, garantindo, né, vários direitos aos trabalhadores. A criação da Justiça do Trabalho, né, de carteira de trabalho, salário mínimo, descanso semanal, né, jornada de trabalho de 8 horas, regulamentação do trabalho, né, feminino e de menores de idade, né. A gente tem a centralização administrativa do Estado, né, que traz um aumento da burocracia estatal. A criação de uma nova moeda, o cruzeiro, né, investimentos em infraestrutura e ênfase no desenvolvimento industrial. A gente tem aí a criação da CSN, né, a Companhia Siderúrgica Nacional, né, e a Companhia Vale do Rio Doce. A participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial ao lado dos aliados, né, a Inglaterra, os Estados Unidos e a União Soviética, com o envio da FEB, né, Força Expedicionária Brasileira, aos campos de batalha na Itália. O que acaba sendo uma grande incoerência, né, porque o Getúlio Vargas estava ali compactuando, né, caminhando ali muito perto ali de uma ideologia fascista. Mas lá, né, na entrada do Brasil nesse conflito da Segunda Guerra Mundial, a gente acaba, né, partindo para o lado dos aliados, que compactuavam de uma ideologia completamente diferente, né, da que o Getúlio estava implantando no Brasil. Vamos exercitar o que aprendemos na aula de hoje? 1. A Constituição Federal Brasileira de 1934, a segunda da República,
Manteve a base liberal e democrática da anterior, mas incorporou novidades importantes. Entre elas, letra A implantação do sufrágio universal e secreto, o voto direto e obrigatório para todos os cidadãos e independência dos 3 poderes da República. Letra B, a dissolução dos partidos políticos e do parlamento, a instituição do imposto sindical, a criação da política secreta e do Ministério do Trabalho. Letra C, o estabelecimento da jornada de trabalho de 44 horas semanais, o amplo direito de greve e o seguro-desemprego e a criação do pluripartidarismo. Letra D, o direito do voto feminino, a legislação trabalhista, o salário mínimo para os trabalhadores e a criação da justiça eleitoral e do trabalho. Resposta correta, né, a letra D, o direito do voto feminino, a legislação trabalhista, o salário mínimo para os trabalhadores e a criação da justiça eleitoral e do trabalho. Questão número 2. Entre os objetivos das medidas corporativistas adotadas por Vargas, podemos dizer que havia aquele D. Letra A, abolir a política das leis trabalhistas. Letra B, abolir progressivamente os sindicatos. Letra C, permitir uma maior penetração das ideias comunistas nos sindicatos. Letra D, evitar que houvesse insurgência revolucionária do operariado. A resposta correta é a letra D, evitar que houvesse insurgência revolucionária do operariado. Então, meninas, por hoje é só, né? Até a aula que vem. Para ter acesso a este conteúdo e os demais, acesse a plataforma Eduque. Até a próxima aula.